Olá professor, eu sou Frederico Moreira e neste vídeo vou comentar os principais elementos do Manual do Professor que estão nas seções Aprofundamento e Sugestões de Referências Complementares, vinculadas às atividades 1 e 2. E saiba que, caso queira, os textos de aprofundamento e os de sugestões podem também ser usados para tornar suas aulas e sua abordagem do livro Aluado e Outros Contos de Alumbramento ainda mais enriquecedoras. Em aprofundamento você encontra textos informativos e explicativos preparados especialmente para que você possa ir além e aprimorar seus conhecimentos. Mas, como eu disse, eles podem vir até mesmo a se transformar em ferramentas úteis para a execução das atividades em torno do livro. O primeiro texto contextualiza você sobre o mito de Diana e Acteão. Trata-se de uma narrativa muito trabalhada em vários textos teóricos, mas pouco presente no ambiente escolar. A importância dessa história é porque ela nos conduz ao fenômeno da metamorfose, sempre tão caro e inspirador para a arte. Até mesmo por isso fica a nossa sugestão para você explorar diversas representações dessa história nas artes plásticas de várias épocas. Agora vamos falar um pouco sobre uma das sugestões pictóricas que deixamos, o quadro de Delacroix chamado O Verão, Diana surpreendida por Acteão. Esse quadro pertence ao acervo do MASP, o Museu de Arte de São Paulo. E se algum dia você tiver a oportunidade de fazer uma visita escolar a esse museu, não deixe de perguntar sobre a obra. Eugène Delacroix foi um pintor francês do século XIX que nos deixou, dentre tantas pinturas, uma série de alegorias sobre as 4 estações. Cada uma delas está personificada em figuras de divindades da mitologia clássica. E estes 4 quadros, que foram encomendados e retratam o interior rural da França antes do período da industrialização, inspiraram o maravilhoso concerto As 4 Estações, de Antônio Vivaldi. Na mitologia clássica, Acteão era descrito como um caçador tebano que, ao surpreender a deusa Diana se banhando com as ninfas, foi por aquela transformado em um cervo. Em disparada pela floresta, acabou sendo trucidado pelos próprios cães de caça, que não reconheceram o dono metamorfoseado em presa. Este mito pode ser dividido em 6 partes. Primeiro, Acteão está caçando com os amigos. Depois, surge a cena de Diana e das ninfas no ritual do banho. Então, Acteão aparece de repente, surpreendendo a divindade nua. Em quarto lugar, temos o olhar de Acteão para a deusa. Em quinto, sua transformação em cervo. E por último, o ataque dos cães. Havia uma interdição que Acteão acabou por violar. Era proibido um homem olhar a nudez de Diana. Desrespeitado esse tabu, caiu sobre ele a terrível punição. Neste mesmo texto, há referências de metamorfoses na literatura, também relacionadas a interdições que mulheres impuseram aos homens. É o caso de Melusina, personagem metade mulher, metade serpente, que dá nome a uma lenda medieval celta. Melusina proíbe o marido de vê-la tomando banho aos sábados. Já a bela e sinistra Dama do Pé de Cabra, proveniente de uma lenda ibérica do século XI, pede ao esposo para jamais fazer o nome do pai, a fim de que o casamento não se desfaça. E não podemos nos esquecer das várias versões brasileiras em torno da Mãe d'Água, a sereia que proíbe seu companheiro de falar mal dos seres que vivem embaixo d'água. Sobre todas essas figuras, Adriano Messias também já escreveu em outras de suas obras. O segundo texto que foi proposto nesta sessão se chama Umberto Eco e a Leitura. Ele serve como estímulo à leitura da obra Lector in Fabula, que tem como subtítulo a cooperação interpretativa nos textos narrativos. O semioticista italiano discute, dentre outros temas, que o leitor deve ter uma participação ativa durante o processo de leitura. Eco vai dizer que todo texto espera uma certa competência gramatical de seu leitor. Mais do que isso, para ele, um texto está cheio de espaços em branco que precisam ser preenchidos. É desta forma que o leitor participa de maneira atuante. O cabedal de experiências literárias de um leitor é fundamental para seus avanços interpretativos. E não basta ter apenas competências de decodificação do código em si.
É preciso ter desenvolvido a capacidade de se fazer pressuposições e de entender idiosincrasias. O leitor também se cria nos percursos de leitura que ele mesmo faz. Agora vamos tratar das propostas listadas em sugestões de referências complementares. Há um esquema que pode ser empregado para a orientação de uma pesquisa de atividade artística, cultural e festiva, que seus alunos deverão realizar. Trata-se de um questionário modelo de pesquisa de campo, o qual você pode adaptar livremente. Em relação aos filmes, temos dois. O primeiro deles é O Coronel e o Lobisomem, de 2005, dirigido por Maurício Farias. Esta obra foi adaptada do livro homônimo, de José Cândido de Carvalho, e o roteiro narra a história do Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, que corre o risco de perder a fazenda da família para um sujeito que foi seu antigo empregado, o estranho Pernambuco Nogueira. Porém, Ponciano vai aos tribunais com uma estranha carta na manga. Ele diz que o contrato que o fez perder a propriedade não é válido, pois ele só poderia ter sido assinado entre seres humanos, e Pernambuco seria um lobisomem. Daí, a história seguirá em flashbacks, proporcionando boas relações interdiscursivas com contos do livro de Adriano Messias. Já a obra Na Companhia dos Lobos, de Neil Jordan, é de 1984. Ela foi inserida como sugestão complementar por ser uma excelente produção em termos estéticos, e sua temática traz algo de feérico, que dialoga com o livro Aluado. Além disso, este filme será uma boa oportunidade para os alunos conhecerem algo do cinema fantástico anterior à era digital, quando tudo era mais artesanal. Assim como os contos de Adriano Messias, Na Companhia dos Lobos é uma obra de amadurecimento de um personagem juvenil na forma de uma narrativa voltada ao público jovem. São possíveis interdiscursividades, sobretudo com o último conto do livro. A protagonista de Na Companhia dos Lobos e o adolescente Martim, de Adriano Messias, têm de superar seus medos imaginários, em grande parte ligados ao que os parentes e a sociedade lhes inculcaram. Muito bem, professor. Estas são as propostas de aprofundamento e sugestões complementares do manual do livro Aluado e Outros Contos de Alumbramento, além de você poder aprofundar seus conhecimentos e encontrar novos campos de estudo e pesquisa. Esperamos que o material aqui discutido torne suas aulas mais dinâmicas e interdisciplinares.